Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrostática. Lembre-se que nas aulas anteriores nós aprendemos a calcular o trabalho da força elétrica que age numa partícula carregada. Além disso, estudamos também como essa mesma partícula carregada se comporta numa região em que temos uma diferença de potencial. Sabendo de tudo isso, podemos estudar o famoso elétron-volt. Adianto para vocês que o elétron-volt é representado por esse símbolo daqui. A gente coloca o E minúsculo ao lado do V maiúsculo, tranquilo? Elétron-volt. E essa é uma unidade específica para energia, como veremos a partir de agora. O elétron-volt é uma convenção. Portanto, pessoal, ele é um termo que nós vamos utilizar frequentemente para discriminar o trabalho que foi realizado pela força elétrica durante o deslocamento espontâneo de um elétron. Isso numa região de campo elétrico entre dois pontos que vamos chamar de A e de B, tal que, entre esses pontos, nós tenhamos uma diferença de potencial cujo módulo seja de apenas 1 volt. Vamos lá, seria mais ou menos esse esquema que eu estou mostrando agora para vocês. Veja que aqui nós temos dois pontos, um ponto A e um ponto B. Logicamente que temos associado ao ponto A um potencial elétrico A. E no ponto B, nós temos um potencial elétrico B, ok? Veja que essa é uma carga negativa. Afinal de contas, estamos falando de um elétron. Aprendemos nas aulas anteriores que, de forma espontânea, o elétron sai de uma região com menor potencial e vai para uma região de maior potencial. Quer dizer, então, que esse potencial em A deve ser maior que o potencial em B. Isso para que essa carga negativa possa ser direcionada para a esquerda, como mostra o nosso esquema. Então, vamos anotar essa informação, pois ela é valiosíssima. Quer dizer, então, que o potencial em A é maior que o potencial em B. Tanto é que, em nossa ilustração, percebemos que o campo elétrico está orientado na horizontal para a direita. E isso concorda com o que nós estudamos em aulas anteriores. Afinal de contas, o campo elétrico deve ser orientado da região de maior potencial elétrico para a região de menor potencial elétrico. Então, faz sentido que esse campo elétrico esteja apontando no sentido de A para B, do maior potencial para o menor potencial. Em outras palavras, o campo elétrico está para a direita, conforme havíamos constatado anteriormente. Existem algumas conclusões bem legais que nós podemos tirar a partir de tudo que nós comentamos até agora. Primeira delas, nós sabemos calcular o trabalho da força elétrica, que a gente sabe que vai ser o valor da carga elétrica que está sofrendo ação desta força elétrica, né? E a gente multiplica isso pela diferença de potencial entre os pontos em que nós temos o deslocamento dessa carga elétrica. O legal é que a carga elétrica é um valor que a gente pode descobrir facilmente. Afinal de contas, temos aqui um elétron. Então, a carga elétrica dele vai ser justamente o valor da carga fundamental do elétron. Então, esse Qzinho nada mais vai ser que o Ezinho que nós trabalhávamos nas questões de eletrostática anteriormente. Esse é um valor tabelado. A gente viu que foi descoberto pelo Millikan, né? E esse valor corresponde a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Veja que o sinal negativo aparece por se tratar de uma carga negativa. Afinal, temos aqui um elétron, não é mesmo? Essa diferença de potencial vale a pena
que a gente mencione uma certa curiosidade, que é também um certo cuidado, na verdade. Porque nós falamos que, por definição, precisamos de um módulo de 1 volt, certo? Mas quando nós olhamos para esse esqueminha, nós percebemos que também devemos obedecer a essa relação, que diz que o potencial em A é maior que o potencial elétrico em B. Sabemos também que a diferença de potencial, representada pela letra U, é a mesma coisa que o potencial inicial, que é de onde a partícula vem, né? Que nesse caso é o potencial em B, menos o potencial elétrico final, que nesse caso seria para onde a partícula está indo, ou seja, para o ponto A. Então teríamos que U, que é a diferença de potencial, vai ser a mesma coisa que VB menos VA. Vamos fingir, por exemplo, que o valor de VB seja de 10 volts. Precisamos ter uma diferença de potencial entre B e A que seja de módulo 1 volt. Qual é o valor que a gente vai colocar aqui? Ora, a gente colocaria aqui um valor de 11 volts. Afinal de contas, a diferença de potencial ficaria como 10 menos 11, o que dá menos 1 volts. Mas nós queremos o módulo, e o módulo de menos 1 vai ser 1. Concorda comigo? Eu não poderia colocar, em vez de 11, 9, porque ficaria aqui, né, nas continhas, 10 menos 9 igual a 1. Mas para que o elétron se desloque espontaneamente para a esquerda, a condição que a gente precisa, né, é que VA seja maior que VB, como nós colocamos aqui, né, destacamos agora há pouco. Então, por isso que aqui dá menos 1 volt, mas não se assuste. Em módulo, nós temos 1 volt mesmo, tá bom? E aí, ressignificando aqui esse sinal, nós colocaríamos aqui menos 1, né? Isso vai ser legal, pessoinhas, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então ficaria 1,6 vezes 10 a menos 19, e a unidade que nós usamos para o trabalho da força elétrica, né, é a unidade que usamos para qualquer energia, que seria a unidade de Joule. Outra coisa que percebemos também é o joguinho de sinais. Aqui tem menos e aqui tem menos. E menos com menos vai dar mais. Isso quer dizer que o trabalho realmente foi espontâneo, né? Trabalho positivo, deslocamento espontâneo. Muito bem. Esse valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule, portanto, corresponde ao valor energético para que nós façamos o deslocamento de um elétron numa região em que nós temos uma DDP de módulo 1 volt. Quer dizer, então, que esse 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule é chamado de 1 elétron volt. Beleza? Quer dizer, então, que 1 elétron volt é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. Isso é bacana porque quando temos o valor de alguma energia em elétron volt e queremos transformá-la em Joule, basta que a gente venha daqui para cá. Para transformar 1 em 1,6 vezes 10 a menos 19, basta que a gente multiplique ele por esse mesmo valor, né? Então, a gente multiplicaria aqui por 1,6 vezes 10 a menos 19 para transformarmos 1 elétron volt em Joule, ok? Se quisermos fazer o processo reverso, então precisaríamos transformar, de certa forma, 1,6 vezes 10 a menos 19 em 1. E para isso a gente dividiria ele por ele mesmo, né? Então, se a gente pega 1,6 vezes 10 a menos 19 e a gente divide por 1,6 vezes 10 a menos 19, a gente volta aqui para 1 elétron volt. Então, é isso que eu coloco nesse esquema. Quando temos determinado valor em elétron volt e queremos o seu correspondente em Joule, multiplicamos por 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando nós queremos o processo reverso, ou seja, transformar um dado valor em Joule em elétron volt,
a gente simplesmente divide por 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa é a taxa de conversão, ok? Detalhe importante, o elétron-volt é frequentemente utilizado como unidade energética em movimentos de partículas. Inclusive, você vai ver isso bastante em nossas aulas de magnetismo e também de física moderna. Isso porque é uma energia associada a elétrons, né? Então, para movimentos de partículas, isso faz total sentido. Pessoal, vamos fazer aqui uma questão para que a gente possa exercitar tudo isso. Um elétron-volt é, por definição, a energia cinética adquirida por um elétron quando acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial de 1 volt. Considerando que a massa do elétron seja de 9 vezes 10 a menos 31 kg e que sua carga elétrica seja de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a velocidade do elétron com energia cinética de 1 elétron-volt tem valor aproximado de... Galerinha, a gente sabe lá das nossas aulas sobre energia mecânica, né, que o trabalho de uma força é a mesma coisa que a variação da energia cinética de um corpo em movimento. Veja que o trabalho, portanto, né, dessa vez da força elétrica, vai ser a mesma coisa que a energia cinética final menos a energia cinética inicial. O detalhe é que a questão falou que essa partícula, o elétron, parte do repouso. E no repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Quer dizer que não temos energia cinética nessa situação. Sem velocidade, sem energia cinética, ok? Então, nesse caso, o trabalho da força elétrica vai ser completamente utilizado para desenvolver uma energia cinética final. E aí vai ficar bem bacaninha, porque assim, nós sabemos que nós temos 1 elétron-volt para esse trabalho. Só que 1 elétron-volt, pelo que nós estudamos anteriormente, é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. A questão até te forneceu os dados, né, para que você encontrasse esse valor, se você quisesse aplicar aquela definição, né? Trabalho da força elétrica vai ser igual a Q vezes U. Ele deu para a gente a carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, você colocaria aqui. A DDP também foi dada, que é de 1 volt, você colocaria aqui também, né? E aí você ia encontrar aquele resultado que nós discutimos, que seria de 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. Eu só vou fazer essa substituição aqui, então, né? Então, vamos em frente. Ficaríamos que 1,6 vezes 10 a menos 19 vai ser a mesma coisa, né? Que a energia cinética final, que vai ser a massa vezes a velocidade final ao quadrado, isso aqui dividido por 2, que é a expressão que nós temos para a energia cinética. Então, ficaríamos com 1,6 vezes 10 a menos 19 igual à massa do elétron, né? Que foi dada como 9 vezes 10 a menos 31. Então, 9 vezes 10 a menos 31 quilogramas, vezes a velocidade ao quadrado, isso aqui dividido por 2. O que a gente faz é jogar esse 2 para cá, fazendo meios pelos extremos. 2 vezes 1,6 vai ser a mesma coisa que 3,2 vezes 10 a menos 19. Isso aqui vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 31 vezes a velocidade final ao quadrado. Pegamos então essa velocidade final ao quadrado e deixamos ela mais sozinha do que físico na balada. Isso aqui vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 19 dividido por 9 vezes 10 a menos 31. Então, v ao quadrado seria, façamos assim, 3,2 dividido por 9 vezes o 10, né? Repetimos aqui a base. Esse menos 31 sobe positivo. Ficaria, então, 31 menos 19, que vai dar a mesma coisa que 12, certinho? Pessoal,
Perceba que a gente tem aqui uma razão entre dois números e esse resultado vai dar um pouco quebrado. Então vamos fazer essa conta rapidinho aqui, ó. A gente teria 3,2 dividido por 9, só que aí a gente precisa andar com a vírgula pra direita e coloca um zero aqui. Então isso aqui seria a mesma coisa que 32 dividido por 90. Logicamente a gente não pode dividir isso, então a gente coloca aqui um zero, né? Aí 0, o que chega mais perto aqui seria 3, né? Porque 90 vezes 3 seria 270, aí sobra aqui 50. Aí logicamente que a gente pode dividir de novo, baixa outro zero. O que chega mais perto é multiplicar isso aqui por 5, porque ficaria 450, ia sobrar 50, aí você ia baixar outro zero, aí você ia multiplicar por 5, aí ia dar aqui sobrar 50, enfim, ficaria infinitamente. Então seria 0, Então, o nosso resultado, né, na real, seria 0,35 aproximadamente, tá bom? Então, colocaríamos que a velocidade final ao quadrado ficaria 0,35 vezes 10 aqui a 12. Muito bem. Pessoinhas, a gente precisa também tirar a raiz disso, né? Porque ficaríamos que V final vai ser a mesma coisa que raiz de 0,35 vezes 10 a 12. Veja que a raiz de 10 a 12 vai ser 10 a sexta, né? É só pegar o expoente e dividir por 2. E a raiz de 0,35 seria mais ou menos 0,6. Afinal, 0,6 vezes 0,6 daria 0,36. Então está bem próximo. Então o resultado aqui ficaria 0,6 vezes 10 a sexta metros por segundo. Essa seria a velocidade final. Logicamente que a gente tem que colocar em notação científica, né? A gente anda com a vírgula para cá e quando a gente aumenta o número aqui embaixo, a gente diminui um do expoente. Então o resultado final ficaria de aproximadamente 6 vezes 10 a quinta metros por segundo, que é o que consta na letra A de AIDS. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa um gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!